Então, vamos lá, amigos. Continuando aí, pteridófitas. Olha aí, ó, características evolutivas, características gerais. Né? Fizemos aí, né, a origem delas, tudo certinho. Primeira coisa, ó, o que elas continuam sendo? Embriófitas. Na verdade, todas as plantas vão ser embriófitas, né? O que é embriófita? São plantas que têm embrião e o embrião é interno, né? Isso é que diferencia as plantas das algas, né? Já falei isso o quê? Há um tempo aí. Então, isso vai diferenciar o que? As plantas das algas. Porque quando você pega alga, o embrião dela vai ser o quê? O embrião vai ser externo, né? O embrião se desenvolve fora do organismo. Aqui não, o embrião vai se desenvolver dentro de onde? Do organismo. E você viu que vai desenvolver dentro do gametófito, né? No caso das briófitas. Lembra? Né? Vai sair de dentro do gametófito feminino. Então, ótimo, é embriófita. Né? E as embriófitas, elas também têm o matrotrofismo. O que é matrotrofismo? Quer dizer que a mãe cuida do filho, alimenta o filho, nutre o filho. Vocês viram, então, que o gametófito feminino, né? Ele estava mantendo, nutrindo o esporófito, porque o esporófito era aclorofilado. Lá no caso das briófitas, né? Então, você viu que realmente cuida aí. Então, são embriófitas, quer dizer que são plantas que têm um embrião e o embrião é interno. E elas são o que também, né? Tem matrotrofismo. O que é matrotrofismo? É a mãe cuidar do filho, é o organismo nutrir o filho. Outra característica aqui, ó. Agora mudou, evoluiu. Né? Nesse grupo aqui, ó, o que acontece? Já são plantas cormófitas. Você lembra que lá no que nas pteridófitas, nas briófitas, elas eram talófitas. O que eram plantas talófitas? Eram plantas que tinham o quê? Não tinham, né? Na verdade. Não tinham tecidos e nem o quê? Órgãos verdadeiros. Aqui não, ó. Aqui já vai ter tecidos e órgãos verdadeiros, normalzinha. O que vai ter aqui, ó? Raiz, caule e folha. Então, o que são plantas cormófitas? São plantas que têm o quê? Embrião, e o embrião vai ser o quê? Interno, né? Esse embrião interno aí, o que vai acontecer com ele? Né? Aliás, desculpa, cormófita tem tecidos e órgãos verdadeiros, né? E aí, quem são os tecidos aqui? Ó? Quem são os órgãos verdadeiros? Raiz, caule e folha. E aí vai ter todos os tecidos aqui, né? Vai ter a epiderme, né? Que é um tecido vegetal. A partir do que? Da epiderme tem os anexos que vão surgir aqui, né? Você vai ter os tecidos condutores, alguns dos tecidos de sustentação. Então, tá tudo certinho aqui. Já começa a formação do vegetal que a gente conhece, que a gente estuda, né? Na fisiologia vegetal e que estuda também na histologia vegetal, que vocês vão ver aqui comigo também. Mas então, ó, a cormófita tem tecidos e órgãos verdadeiros. O que surge aqui de órgão? Ó? Quem são os órgãos que as pteridófitas vão ter? Raiz, caule e folha. Né? Então tem raiz. Qual que é a função de raiz? Porque lá no gametófito tinha uma coisa que parecia isso. Por isso que era chamado de oide. O que significa oide na biologia? Significa semelhante. Não era próximo disso aqui, só que ainda não era, porque não tinha tecido. Sem tecido não dá para formar órgão. Aqui não, ó. Aqui já tem o órgão. Mas lá no musgo, na briófita, o que tinha? O rizoide, o cauloide e o filoide. Aqui não. O que já tem aqui na samambaia? Ó? Raiz, caule e folha. Qual que é a função de raiz? Fixa, raiz normal, tradicional, né? Raiz o quê, né? Que seria aí o quê? A verdadeira, né? As raízes normais, as que vêm da radícula do embrião, essa raiz, qual que é a função dela? A função dela é o quê? Fixação do vegetal no solo e também a absorção de seiva bruta. Seiva bruta ou seiva o quê? Né? Inorgânica. De que é feita a seiva bruta ou inorgânica? De água e sais minerais. Top. Caule. Aqui é caule mesmo, de verdade. Ó, né? Inclusive aqui o caule vai ser chamado de rizoma. O que é um caule rizoma? Aquele que parece uma raiz. Ele é subterrâneo e lembra uma raiz. Mas é caule. Por que eu sei que é caule? Porque é do caule que emergem as folhas. Né? Que tem as gemas, os brotos, e a partir das gemas dos brotos vão emergir as folhas. Então isso aí é o quê? Caule. E qual que é a função de todo caule? Sustentação do vegetal da planta e outra função importantíssima dele, condução de seiva. Servem para conduzir a seiva, transporte de seiva aí. Ok? E você tem aqui também a presença de quem? Ó? Das folhas. E aí você tem a presença de folhas aqui. Qual a importância das folhas? Né? Função delas? Duas importantíssimas, né?
Primeiro o quê? Fotossíntese. É na folha que vai acontecer a fotossíntese, produção de alimento, né? Já que os organismos aqui, né, vão ser autótrofos. E a partir da quê? Da presença da o quê, né? Da folha, você tem a presença aí do quê, né? Dos cloroplastos e dentro dos cloroplastos a clorofila, né? E aí isso é importante porque realiza a fotossíntese, que é o mecanismo produtor de alimento. Então, primeira função da folha, fotossíntese, produção de alimento para o vegetal. E outra função importantíssima da folha é a transpiração. O que é transpiração? É a perda de vapor d'água, né? Então aqui vai ter transpiração já. E aí a perda de vapor d'água aqui, para a planta vai ser muito importante. Qual que é a função aqui da perda de vapor d'água? Vai ser importante porque vai permitir à planta controle térmico. Então a transpiração aqui vai garantir à planta o seu controle térmico, o seu resfriamento, né? Por isso quando você fica, não é o caso das pteridófitas ainda. Mas quando você pega, por exemplo, angiosperma, que são as plantas frutíferas, vamos pegar aí o que, né? Uma abacateira, uma goiabeira. Quando você fica debaixo dele, lá é fresquinho. Por que é fresquinho? Porque a planta está transpirando. Se está transpirando, o que ela faz? Ela o quê? Vai emitir vapor d'água. Então isso resfria o ambiente, já que a planta vai o quê, né? Perder temperatura. E na verdade também é fresquinho e é úmido, porque a transpiração, né, umidifica o ar que está em volta do grupo vegetal. Então, a planta é, na verdade, um umidificador e um ar-condicionado do ecossistema. Por isso que elas são importantes. E aí os caras vão maluco e cortam tudo aí, e a gente fica nesse calor que já está começando aqui, insuportável para a gente. Fechou? Então, a folha vai ser importantíssima porque ela vai fazer transpiração. Além da transpiração, acaba fazendo a fotossíntese. E a transpiração é importante porque vai fazer controle térmico, né? Na planta, ela resfria, né? E aí permite as suas enzimas trabalharem numa temperatura em que seu metabolismo está adaptado e também resfria o ambiente onde ela está presente, né? Porque ela o que emite vapor d'água, o que faz o resfriamento do ambiente e umidifica o ambiente porque está liberando água para o ambiente, né? Ah, e a transpiração para a planta também é muito importante porque permite a folha puxar a seiva do caule para ela. Então, a transpiração vegetal também influencia muito no sentido de condução de seiva, né? É assim que a seiva bruta chega até a folha. A própria folha puxa. Como é que a folha puxa essa seiva do caule para ela? Para que ela possa aí ter seu metabolismo, realizar suas funções fisiológicas. A própria folha puxa. Qual o mecanismo que a folha tem para puxar essa seiva? É justamente a transpiração, que gera uma pressão chamada de sucção ou osmótica. A gente vai ver isso lá para frente, né? O transporte de seiva bruta, também chamado de teoria de Dickson. Então, isso aí vai ser importantíssimo para a planta. Então, função de raiz, fixação e absorção de seiva bruta. Função de caule, sustentação e transporte de seiva. Função de folha, fotossíntese e transpiração. Não esquece que transpiração é perda de vapor d'água, isso para o resfriamento do vegetal e também permite a ascensão de seiva bruta para chegar o que? Essa seiva nas folhas, a própria folha puxa através desse mecanismo. Beleza? Então, um pouquinho de fisiologia vegetal para a gente ir adiantando. Nós vamos ver aqui agora. Tem sim. Nós vamos ver agora, Fernanda. Elas são vasculares, esse grupo aqui. Ó. Raiz, função de raiz é fixar a planta no solo. Ela que prende a planta no solo. E a função de raiz também é a absorção de seiva bruta. O que tem na seiva bruta aí? Também chamada de inorgânica. Água e sais minerais. Então vai ser importante aí o quê? Para a planta, né? Então, raiz, fixação e absorção de seiva bruta, né? Ou inorgânica, absorção. Caule, sustentação e condução de seivas, aí tanto bruta quanto elaborada. As duas vão passar pelo caule, né? E também a folha, função da folha, fotossíntese, desculpa, meninos, e transpiração. Então vai ser importantíssimo aí para o quê? Para o grupo vegetal na sua fisiologia, né? A transpiração é um negócio muito importante. Beleza? Bora, continuando características aí. Olha aí, Fernando. O que elas são? Já são vasculares, ó. Das principais características delas, né? Se são vasculares, ó, também podem ser chamadas de traqueófitas. O que são plantas vasculares? São aquelas que já têm o quê? Vasos condutores de seiva. E traqueófitas. Tráqueo é tubo e fito é planta. Então, o termo traqueófita, a palavra traqueófita significa planta
né? Que tem o quê? Tubos condutores de seiva. Então, esse grupo aqui já é vascular, já é traqueófito. Outra aquisição evolutiva. Outra evolução, ó. Né? E a partir da vascularização é que permitiu a formação dos tecidos e dos órgãos. Ó. Né? Lá nas briófitas não tinha tecidos e órgãos porque também não tinha essa vascularização. Esse transporte eficiente aí, o quê? De líquido, né? Lembra que lá no quê? Nas briófitas elas eram avasculares. Não esquece disso. Né? E se era vascular, como é que transportava os fluidos? Né? Por osmose. E aí a osmose é passivo, não gasta energia, mas é lento, né? Por isso que a planta era pequenininha. Aqui a planta vai crescer mais, porque já tem um sistema de condução melhor, né? Então são traqueófitas, são vasculares. E aqui vai ser com, agora já tem, ó, xilema ou lenho. É o nome do tecido. E aí o xilema ou lenho, o que vai acontecer com ele? O que ele transporta? A seiva bruta. Qual que é o sentido do transporte da seiva bruta? É ascendente. Né? E se é ascendente, como é que vai ser o sentido? Vai ser do quê? Da raiz para o caule, do caule para a folha. Né? E aí é contra a gravidade, é difícil para subir, e aí você sabe então que tem que a folha puxar. E aí por isso que eu te falei que a transpiração da folha vai ser importante, ó, porque ela cria, através da transpiração, cria-se uma pressão de sucção, uma pressão de o quê? Turgor, uma pressão de puxar a seiva do caule para a estrutura da folha. Então tem que ser sim. Inclusive isso aqui, ó, características do xilema. O xilema é um tecido morto. Já anota isso aí para mim, que isso aí vai ser importante para você. Os dois tecidos mais importantes que existem no vegetal são esses dois aqui, ó. São os mais cobrados em qualquer tipo de prova, qualquer tipo de questão. É o xilema e o floema. E aí, características do xilema já. Ele é um tecido o quê? Morto. Ele é um tecido o quê, né? Que é rígido. É um tecido rígido, é um tecido duro. E aí, tecido rígido, duro em planta, infelizmente, ele é o quê? Ele é morto. Né? E aí ele tem que ser morto. E aí, matar um tecido vegetal se mata através de impermeabilização. É impedir que a água chegue nele. Como a planta, a célula vegetal, né, a célula que forma a planta, tem parede celular, mesmo a célula morrendo, a estrutura do tecido fica. Então fica uma coluna dura, rígida, né? E aí o xilema tem que ser morto, duro e rígido, justamente para transportar a seiva bruta. Porque ele vai transportar a seiva bruta em alta pressão. A pressão dentro do xilema é tão grande, aquela pressão que a folha faz para puxar a seiva para ela é tão grande que é de 10 atm. Se o xilema não for um tecido rígido, duro, resistente, morto, ele não suportaria a pressão, ele ia romper. E aí não teria condução da seiva. Então, o tecido que é o xilema é um tecido morto. Como ele é um tecido muito importante e não pode romper também, ele é um tecido interno. Ele fica mais no interior dos órgãos da planta. Então, já guarda essa característica aí do xilema. O xilema é um tecido que é morto e é um tecido que é interno. Ele fica mais profundo nas estruturas anatômicas do órgão, tanto aí do caule quanto da raiz. Então, ele é um tecido mais interno. Fechou? Topíssimo. E agora você tem também aqui, ó, o que surge aqui também? O floema ou líber. É outro tecido condutor. O floema ou líber, o que acontece? O que ele vai transportar? A seiva elaborada. A seiva elaborada também é chamada de seiva o quê? Orgânica. Essa que é produzida na, o quê? Na folha, né? Através do quê? Da fotossíntese. Então a fotossíntese vai acabar o quê? Ocorrendo, produz matéria orgânica, né? E aí são todas as matérias orgânicas. A gente tem uma mania de achar que é só glicose, não. A partir da fotossíntese produz principalmente glicose, mas o que acontece? Produz as outras substâncias químicas, né? Então vai produzir a partir da fotossíntese aí, ó, vai produzir ácido graxo, glicerol, vai produzir também aí o que, né? Vai produzir aí lipídios, vitaminas. Então produz todas as substâncias que são orgânicas que a planta necessita para sobreviver. Aminoácidos. Então tudo isso vai produzir a partir da fotossíntese. O principal produto é a glicose, tá certinho? Mas tem a produção dos derivados que vão sair da fotossíntese, também se produz as outras substâncias orgânicas. Dá-se origem aí o que? O ácido graxo, glicerol, vitamina, aminoácidos, né? Nucleotídeos. Isso vai ser importante para a confecção bioquímica da planta, né? E aí o que acontece? O transporte dessa seiva orgânica. E a seiva elaborada, ela tem água também, viu?
porque precisa dissolver essas substâncias para que elas possam ser transportadas. Mas o que acontece, né? Nela você tem a presença de matéria orgânica, que é o alimento vegetal, né? Por isso ela é chamada de elaborada e também chamada de orgânica. Só que o sentido dela, o transporte é o quê? Ó? Descendente. É um transporte que vai acontecer em qual sentido? É da folha para o caule e do caule para a raiz. Esse aqui é um transporte. Ó. Então, o sentido do transporte da seiva elaborada, a partir das pteridófitas para todas as outras plantas, é sempre descendente. Né? O que acontece? Ó? Ele é descendente porque qual é o sentido dele? Folha para o caule, do caule para onde? Para a raiz. Então, esse é o sentido dele. E o sentido, né, vai ser em função de quem? Em função da o quê? Da gravidade. Então, literalmente, a seiva, que é a elaborada, ela cai da folha para o caule e cai do caule para a raiz, nutrindo todo o vegetal. Fechou? Então, geralmente, o transporte aí é o quê? Descendente. E outra coisa importante, ó, características do floema, desse tecido. É importante já falar disso, porque isso aqui cai demais em prova. Características do floema. O floema vai ser um tecido vivo, né? Então ele é um tecido vivo que tem metabolismo, né? As células vegetais não morreram, elas estão ativas. Então o floema é um tecido vivo, né? Com a célula dentro da parede celular, tudo certinho, bonitinho, né? E aí por que ele é um tecido vivo? Porque ele vai transportar seiva a baixa pressão. Como o transporte é a favor da gravidade, então é fácil. Então ele não precisa ser rígido, duro, impermeável, não precisa nada disso. Então as células são vivas, ativas, normal, porque vai transportar a seiva a baixa pressão. E aí se transporta a baixa pressão, vai ser, na verdade, baixa pressão entre aspas, né? Pressão atmosférica, que vai ser de 1 atm, né? E aí o que acontece? Vai transportar essa seiva aí. E aí ele é um tecido que é vivo, né? E como ele é um tecido que, se lesionado, não provoca grande perda de líquido, né? A pressão é baixa, ele é um tecido que pode ser mais externo. Ele não precisa ser tão protegido, porque se ele romper, a perda de líquido não é grande, porque a pressão é baixa. Então ele é um tecido que, nas estruturas, dentro da estrutura anatômica dos órgãos vegetais, ele é externo. Ele fica na parte mais externa do caule e na parte mais externa da raiz. Né? Porque se lesionado, o fluxo de líquido perdido não é muito. Então, características do floema. Ele é o que? Um tecido vivo e ele é, em relação aos órgãos, externo. Características do xilema. É um tecido morto. Né? E é um tecido o quê? Rígido, resistente. E ele é o quê? Mais interno. Por que o xilema tem que ser morto? Porque ele transporta a seiva a alta pressão, 10 atm. A gente vai ver lá na teoria de Dickson. O que é a teoria de Dickson? É a teoria que explica o transporte da seiva bruta, da seiva o quê? Inorgânica. E aí o floema, o que vai acontecer com ele? É um tecido vivo. Por que ele pode ser vivo? Porque ele transporta a seiva a baixa pressão. Como é que chama a teoria que explica o transporte da seiva elaborada, da seiva orgânica? É chamada de teoria de Mutt. Isso tudo a gente vai estudar lá na fisiologia vegetal, mas é chamada de teoria de Mutt, né? Que foi o cara que inventou isso aí. E o transporte é o quê? Ó? Descendente, né? Topíssimo aqui, ó. Inclusive, compara, como isso aqui é sistema de condução, compara muito xilema e floema com o sistema circulatório nosso, humano. E aí os caras perguntam isso em prova, né? O xilema dá para comparar com quem? O xilema seria aí o quê? Um vaso condutor de planta que pode ser comparado com qual vaso sanguíneo? Com as artérias. Por que o xilema pode ser comparado com as artérias? Porque eles são espessos, porque eles são rígidos, porque eles são regulares, porque eles são grossos e porque eles transportam seiva ao quê? A alta pressão. Então ele é comparado com quem? Com as artérias, né? São internos, né? As artérias são rentes aos ossos, o xilema é mais rente ao quê? A parte medular do órgão vegetal. Então o xilema dá para comparar com a artéria. E o floema compara com quem? Com as veias, que são o quê? Por que dá para comparar com as veias? Porque os dois são vasos o quê? São vasos condutores mais finos, né? Transportam o quê? Seiva o quê? A baixa, transportam fluido a baixa pressão, são superficiais,
Se provocar ruptura, a perda de fluido não é tão grande. Então, o que acontece? Dá para comparar, sim, eles, né? A comparação é mais anatômica do que fisiológica, mas dá para comparar, sim. Ó. Então, o xilema compara com a artéria, porque transporta seiva, né? Transporta fluido, os dois, a alta pressão. E o floema dá para comparar com o V, porque transporta fluido o quê? A baixa pressão, né? E aí o quê? Dá para fazer mais analogia? O xilema é interno como as artérias, é espesso como as artérias, o floema é fino como veia, né? É superficial como as veias. Então é bacana essa comparação aí. Guarda isso aí para você que de repente no Enem cai e você já tem essa comparação aí. Fechou? Isso aqui é importantíssimo. Em média, Jorge, isso claro que vai influenciar, né? Se está a nível do mar ou não. Mas o que acontece? Em média, é por volta de 10, por volta de 1 atm no floema, né? Pode ter alguma variaçãozinha em função da o quê, né? Da altitude, a nível do mar ou não, mas em média por volta de 1 atm, sim. Fechou? E agora, se são vasculares, ó, o que acontece? Ó? São plantas já o quê? De pequeno e médio porte, né? E aí, se são de médio porte, ó, aumentou a estrutura do vegetal, né? Como é que chama planta, vegetação de pequeno porte? São chamadas de herbáceas. E como é que chama médio porte aqui agora? As samambaias, as pteridófitas, de uma forma geral, ó, elas vão ser o quê? De médio porte. E planta de médio porte a gente chama de arbustiva. Então, esse grupo aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Já são o quê? Grupos, né? De médio porte. Então, aqui já está surgindo uma vegetação que é arbustiva, né? E aí você lembra que dentro da sucessão ecológica, o que é sucessão ecológica? É a formação dos ecossistemas, né? São as colonizações do ecossistema. Planta de médio porte, ó, já pertence a uma comunidade no ecossistema que a gente chama de séres, né? Então, as plantas que são, né, exclusivamente herbáceas, de pequeno porte, pertencem a um quê? Uma comunidade instaladora, pioneira, que a gente chama de essese, que são as primeiras formas de vida a se instalar no ambiente. Aí elas preparam esse ambiente para formas mais sofisticadas. E as pteridófitas são plantas mais sofisticadas que as briófitas, né? E por terem vasos condutores, elas aumentaram o seu porte. Inclusive, eu falei para você que no período carbonífero aqui, ó, o troço tinha 30 metros de comprimento. Tanto é que formou, a partir disso, acabou formando o carvão mineral, justamente pela presença do xilema e floema, né? E essas plantas de médio porte, quando se instalam, elas acabam pertencendo a um outro tipo de comunidade construtora do ecossistema, que é chamado de séres. É a comunidade cereal. Então, produz aí o que? As séres, que é essa vegetação aqui de médio porte. Então, esse médio porte aqui também é uma aquisição evolutiva. Cormófita foi evolução, vasculares foi uma evolução e médio porte aqui também foi uma evolução. Agora, esse aqui vai continuar mantendo as características lá, né, iniciais. Ó. Elas continuam sendo o quê? Higrófitas. O que é uma planta higrófita? Ou acifonógama. São aquelas que dependem da água para o processo de reprodução. Tanto é que aí você pode falar, né? Comparar elas com o quê? Com os anfíbios também. Ó. Então, higrófita, né? Higro é umidade, né? E fita é planta. Então, são plantas que dependem da umidade, da chuva para a reprodução. E por que são chamadas de acifonógamas? É sinônimo. A significa não. Cifo é tubo e gama significa reprodução. Então, o que são acifonógamas? São plantas que não têm tubo reprodutor. Não tem tubo para reprodução. Então, quer dizer que essas plantas aqui ainda não têm o tubo polínico, né? E aí é o tubo polínico que vai fazer, quando ele surgir, é que vai fazer as plantas serem independentes da água para o processo de reprodução. Aqui ainda são dependentes, ó. Por isso que são acifonógamas, né? É sem tubo polínico, sem tubo reprodutor. Mas o conceito de higrófita são plantas que dependem da água para o processo de reprodução. Outra coisa, ó, o que elas são também? Ó? Criptógamas. O que é cripto? Significa oculto. E o que é gamas? União, reprodução. Então, o que significa a palavra criptógama? São plantas que apresentam o quê? Reprodução oculta. É uma reprodução que você não enxerga. Assim, né? Conceitualmente, o que são plantas criptógamas? São plantas que têm o quê?
órgãos reprodutores ocultos, né? São órgãos reprodutores que você não enxerga, você não visualiza. No caso aqui, quem são os órgãos reprodutores? São os gametângios. Lembra o que é gametângio? O que são gametângios? São bolsas que produzem o quê? Gametas, né? E aí seria o gametângio masculino e o gametângio feminino, né? E aí vai ser tanto o gametângio masculino quanto o feminino. Como é que chama o gametângio masculino? Anterídeo. Qual que é o gameta que ele produz? Anterozoide. Quem que é o gametângio feminino? Arquegônio. Qual que é o gameta que ele produz? A oosfera. Então você está vendo aqui, ó, plantas criptógamas são plantas que têm órgãos reprodutores ocultos. É o que vai ter o anterídeo e o arquegônio. São estruturas microscópicas que a gente não enxerga. E na prática, criptógama é justamente isso aqui, ó, é falar que elas são sem flores. Aqui ainda não tem flores, né? As flores, quando surgir, e vai surgir flores só lá onde? Só vai surgir flores lá nas o que? Angiospermas, né? E é uma vegetação que a gente chama de o quê, né? É uma vegetação que a gente vai chamar de fanerógama e antófita. E aí a flor é o órgão reprodutor da planta, né? Dentro dela que vai acontecer a reprodução. E aí você já sabe, você vê a flor, você sabe que vai acontecer a reprodução lá dentro. Então é um órgão visível, você enxerga, né? Então essas plantas vão ser chamadas de fanerógamas. Fânero significa visível. E aí a flor vai ser muito importante. E é uma evolução que aqui ainda não tem, né? Por isso que as angiospermas dominaram o planeta. 90%, 85% da vegetação do planeta é angiosperma. Por quê? Porque a reprodução é mais eficiente. E além disso tem fruto, que faz a dispersão mais eficiente também de quem? Das sementes, né? Do produto da reprodução. O embrião das angiospermas, ele vai mais longe do que qualquer outro tipo de embrião. Porque tem um fruto e o fruto espalha esse embrião. Então, por isso que elas dominaram o planeta inteiro, as angiospermas muito mais eficientes. E a flor, você sabe também que vai permitir uma reprodução mais eficiente, porque a flor tem os atrativos reprodutores, né? E aí você vai ter aí o que? A flor atraindo quem? Os agentes polinizantes, né? Então, a flor tem cheiro, tem cor, produz alimento. Então, é extremamente bacana e importante para as plantas no processo seu de evolução. Então, aqui ainda não tem. Como é que chama uma planta sem flor? Criptógama. No conceito básico de criptógama, são flores, são plantas que não têm o quê? São plantas que não têm flores e que os órgãos reprodutores são ocultos. E aí, lembra que órgão reprodutor só vai existir aonde? Porque aqui tem dois grupos. Dentro do mesmo vegetal, você tem dois organismos, né? O gametófito e o esporófito. Onde é que vai estar os órgãos reprodutores? No gametófito, já que ele é o sexuado. Então, o anterídeo arquegônio só existe no gametófito. O esporófito não vai ter isso. Já que o esporófito vai ser o quê? Assexuado, né? O que elas continuam sendo? Umbrófitas. O que são plantas umbrófitas? São plantas de ambiente o quê? Sombrio. São plantas que ainda não estão adaptadas a viverem expostas diretamente ao sol, né? Elas já são mais resistentes que as briófitas, mas ainda assim tem uma certa limitação, né? Então você vai encontrar muito samambaia, por exemplo, aonde? As margens de lago, né? As margens aí o quê, né? De lago, as margens de rios, em cachoeiras, em ambientes que a exposição não é direta ao sol. Então continua sendo o quê, né? Uma estrutura, uma planta umbrófita, né? Elas têm que se protegerem do sol. Se ficar exposta diretamente ao sol, elas desidratam muito e por essa desidratação acaba aí o quê, né? Não tendo aí a oportunidade, a capacidade de sobreviver. Então, continuam sendo umbrófitas. E o que elas são também? Ó? Acárpicas. E aí, se não tem flor, né? Justamente não pode ter fruto, né? Qual que é a definição de fruto? É toda a estrutura que vem do ovário da flor. Então, para ter fruto, tem que ter flor. Como aqui não tem flor, também não tem fruto, né? Então, elas são acárpicas. O que é A? É não. E o que é carpos? É fruto. Então, aqui são plantas desprovidas de fruto, sem fruto. Fechou? Então, são macárpicas aí. Ó. Então, características das zooxipteridófitas. Ó. Embriófitas, isso já existia e manteve. Né? Isso aí seria uma apomorfia. Né? O que acontece? Ó? Evolutivo. O que surgiu? São cormófitas, então tem tecidos e órgãos verdadeiros, raiz, caule e folha. São vasculares. Outra aquisição evolutiva, outra apomorfia evolutiva. São vasculares e são traqueófitas. Beleza. Outra característica que surgiu, ó, médio porte.
Elas já são o quê? Arbustivas. Ótima, outra característica, outra apomorfia que se manteve. Agora o resto manteve, ó, né? Características residuais evolutivas de quem? Das briófitas, ó. Continuaram sendo higrófitas, dependem da água para reprodução. Continua o criptógama, órgãos reprodutores ocultos. Umbrófita, plantas de sombra, né? Plantas que não são adaptadas ao que? Exposição direta ao sol. E acárpicas sem fruto, né? Então manteve as características aí das briófitas nessas características aqui das pteridófitas. Agora as classes, classificação das pteridófitas, ó. Aqui vão ser 4 classes que a gente tem, né? Lá nas briófitas você viu que eram 3, né? A classe Musci, Hepaticae e a classe Anthocerotae. Aqui a primeira classe, ó, é a pterófita. Inclusive é a classe que dá nome para o quê? Para a divisão para o filo, né? E as pterófitas, ó, pterófitas são chamadas de filicínias, né? E você já está vendo aqui quem são as plantas, ó, samambaia e a avenca, né? Essa plantinha aqui é muito frágil, né? Quase a gente não tem visto isso aqui plantado mais, né? Mas é uma planta bonitinha, ornamental, muito bacana. Chama avenca. É, outro habitat, Tino, importante é mesmo, né? Onde é que você encontra muita samambaia? Na onde? Casa de vó. Casa de vó tá lotada de samambaia, né, meninos? Quem tem vó aí sabe disso, né? Varanda, sacada de vó, garagem de vó, varanda de vó, tá lotada de pteridófita aí para todo lado. Bem lembrado, Tino. Ah, já que o Tino falou disso de habitat, ó, bioma, né? Os caras cobram muito isso em prova. Aonde é que a gente vai encontrar, né, muita briófita? Ela precisa de ambiente úmido e sombrio, né? Onde é que a gente encontra muita briófita? Onde encontra briófita? O tempo todo. Na Mata Atlântica, né, no que sobrou da Mata Atlântica e no que está sobrando da floresta amazônica também, né? Porque é um ambiente sempre muito úmido e sombrio, né? As plantas herbáceas ficam protegidas pelas plantas arbóreas. Então guarda aí, ó, qual o bioma aqui no Brasil que a gente vai encontrar briófita o ano todo, o tempo todo? Porque você pode encontrar briófita em qualquer lugar. Mas onde é que você encontra briófita o tempo todo? Aqui no Brasil, nos biomas brasileiros. Você vai encontrar principalmente na Mata Atlântica o tempo todo, né? Naquilo que sobrou dela e naquilo que está sobrando aí da floresta amazônica. E a mesma coisa, como as pteridófitas, quais são os biomas onde a gente vai encontrar isso aqui o ano todo, a presença delas o tempo todo, né? Onde tem umidade é sombrio. Também você encontra isso aqui na Mata Atlântica e vai encontrar isso aqui também aonde? Né? Na floresta amazônica. Fechou, meninos? Então a primeira classe aqui, ó, pterófita, são as filicíneas, samambaias e avencas. Fechou? Aqui você tem, ó, a folha, por isso que chama pterófita, né? Ptérido é pena. Então o formato aqui, ó, da folha lembra a pena de uma ave, né? E você está vendo aqui, ó, que a folha, né, das samambaias, geralmente ela é assim, ó. O limbo seria a parte verde da folha. O limbo aqui é todo recortado, ó. E cada recorte desse aqui da folha, ó, tem um nome. Isso aqui é chamado de folíolo. Então esses recortes aqui, ó, né, da folha, a gente chama de folíolo, né? E a folha toda, né, a folha com todas as estruturas aqui, a folha completa, a gente chama de fronde. Então o que é fronde? É a folha, né, adulta, a folha normal da samambaia. Ela é chamada de fronde, né? Por isso que tem aquela expressão aqui em Goiás de falar que a samambaia está frondosa. Quando você vê a samambaia ela toda verde, bonita, cheia de folha, o pessoal fala assim, nossa, mas ela tá frondosa essa samambaia, hein? Tá bonita. Inclusive, frondosa para samambaia significa sinônimo de o quê? De bonita, de beleza, né? Mas por que fala frondosa? Porque ela tá cheia de folhas, né? Tá bem cuidada, claro. E isso permite ela formar várias folhas. E aí as folhas são chamadas de o quê? Ó? Fronde. Então a folha toda é chamada de fronde. E cada recorte aqui do fronde, ó, a gente chama de folíolo. E isso aqui, ó, é a visão, né, ventral inferior da folha. Você está vendo a folha aqui por baixo. Ó. Eu peguei a folha da samambaia, girei e estou mostrando aqui a parte de baixo da folha. E aí a parte de baixo da folha realmente tem, né?
nos folíolos mais o quê, né? Mais apicais, mais o quê, né? Os folíolos aí mais posteriores, os folíolos o quê? Mais da frente da folha. O que vai acontecer com eles? Ó? É cheio dessas bolinhas aqui, ó, que pode ter essa coloração. Ó. As bolinhas podem ser aí de cor amarelada, mas elas podem também ter cor o que? Amarelada, pode ter cor aí o que, né? Acinzentada, né? Uma cor mais escura, marrom escuro. Então elas têm essa entoação, essa coloração. Fechou? E o que são essas estruturas aqui, ó? Isso aqui a gente chama de o quê? Soros. E aí isso aqui é uma estrutura de reprodução da samambaia. E aí o que vai acontecer, ó? Esses soros aqui, o que eles são? Os soros são conjuntos de esporângios. Já guarda isso aí para mim, ó. Então esses botãozinhos aqui, ó, essas bolsazinhas aqui, ó, o que vai acontecer? A gente chama isso aí o quê? De soros. E realmente está no quê? No folíolo, na sua parte o quê, né? Ventral, na sua parte de baixo aqui da folha. A folha está assim, aqui na parte de baixo, quando você levanta, tá aí o quê? Né? Esses pontinhos aí. Inclusive são o quê, né? São macroscópios, você enxerga a olho nu. E aí o que acontece? Ó, podem ser amarelados, acinzentados, marrom escuro, né? Alguns podem ter a tentuação mais escura, preto. Mas o que acontece? Eles o quê? São soros. E aí o que são soros? São conjuntos de esporângios. E aí o que são esporângios? Bolsas produtoras de esporos. Então a samambaia, ó, ela vai produzir os seus esporos a partir de quem? Disso aqui, ó. A partir dos seus soros. Os soros é que vão produzir aí o quê? Né? Os esporos aqui. E lembrando que a partir agora das pteridófitas, o próprio vegetal que você vê é o esporófito. A partir desse grupo aqui, quem que é a planta dominante? É o esporófito. O que é esporófito? Vai ser a planta produtora de esporos. Então, isso aqui que você está enxergando aqui, ó, isso aqui tudo vai ser o esporófito. A venca aqui que você está enxergando, ó, tudo isso aqui é o esporófito. O que é o esporófito, então? É a planta que produz esporos. E aí os soros vão ser esporângios. Os soros vão ser conjuntos de esporângios. O que são esporângios? São bolsas produtoras de o quê? De esporos. Fechou, meninos? Já está estourando o meu tempo aqui, ó. Alguma dúvida nessa parte aqui? Sim, Nara. Os soros aqui liberando os esporos vão germinar, vão formar o gametófito vai reproduzir e vai produzir uma nova samambaia. Só que isso aqui não chega a ser semente, né? Porque vai ter que produzir o gametófito antes. Mas a dispersão dos esporos aqui vão produzir um gametófito e o gametófito vai produzir um novo esporófito, que é a própria samambaia. Tá certinho, viu, Nara? Alguma dúvida a mais aqui, meninos? Vai cair a nossa aula aí agora. Que é isso, Nara? Tamo junto. Fechou? Então, meninos, um abraço. Até terça-feira de novo aí com a nossa aulinha. Beleza? Então, um abraço para vocês. Boa semana aí para todos aí. Bom final de semana.